O Fé em Ação toda semana traz para você projetos e histórias de pessoas que inspiram. Hoje não será diferente. Queremos compartilhar com você o exemplo de alguém que dedica a vida para propagar a mensagem de Cristo aos corações. Mário Jorge Lima é compositor, palestrante e pregador. Ele fala da graça de Deus, um tema bíblico profundo e complexo, de maneira simples e apaixonante. No bate-papo com o Sérgio Azevedo vai falar mais do seu ministério e também de alguns desafios que enfrenta. Eu vejo tudo enfumaçado, como se fosse uma grande foto fora de foco. E a gente nunca sabe se o milagre é plano de Deus. Então o que eu sempre pedi a Deus foi o seguinte: conformação. Quem nos traz as novidades da fé é o André Aurel. Um programa inspirador te espera. Não sai daí, o Fé em Ação volta já. Mário Jorge Lima é músico, compositor, palestrante. Suas canções têm sido gravadas por cantores e grupos adventistas como Novo Tom, Prisma Brasil, Coral Jovem do Rio e Leonardo Gonçalves. Mário também tem um ministério de pregação. Ele vai às igrejas realizar semanas de oração e evangelismo e, com isso, leva dezenas de pessoas ao batismo. Isso mesmo, Bárbara. A lista de capacidades e dons do Mário Jorge é grande. É um ministério de muitos anos que vem transformando vidas, inspirando amigos e proporcionando orgulho para a família. Dividir a vida com o Mário é muito gratificante, porque ele é um pai muito presente, ele é um marido muito presente. A gente divide não só a família, como a gente divide o trabalho, né? Nós trabalhamos juntos, então a gente está sempre junto. E mesmo quando ele está fora de casa, e isso é muito real, né? Ele está sempre no WhatsApp. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Amo vocês. Feliz sábado. Apesar dele viajar bastante em função das pregações dele, mas ele sempre está em contato com a gente. Ele está sempre presente mesmo. Quando a gente pensa na importância do trabalho do Mário Jorge, eu poderia falar, por exemplo, do trabalho dele, do significado do seu trabalho para a igreja de Moema. E a igreja tem sido muito impactada e abençoada pelo trabalho dele. Mas o trabalho do Mário, ele extrapola fronteiras. O trabalho do Mário alcança não só outras igrejas da nossa associação, do estado de São Paulo, do Brasil, mas também do mundo. Primeiro, através da sua contribuição na área musical. Ele é autor de canções, letra, poesia, música, canções essas que têm sido gravadas por inúmeros cantores, grupos musicais, quartetos. E essas canções são conhecidas em várias partes do nosso mundo. Além disso, o Mário, nos últimos anos, tem desenvolvido um ministério de pregação. No território da Associação Paulistana, ele já pregou em diversas igrejas, já pregou inclusive em concílios de pastor aqui da nossa associação. E a gente sabe que este ministério tem alcançado não só igrejas do Brasil, mas também igrejas de outras partes do nosso mundo. Eu diria então que a contribuição do Mário Jorge, a importância do trabalho dele, é uma contribuição inigualável, seja na área da música, como também na área da pregação. O Mário Jorge é um autodidata, é um pianista de primeiríssima e nunca teve um professor de música. E também nunca teve um professor de teoria musical. Não teve professor de piano e nem professor de teoria musical, ele é um autodidata. E durante muitos anos ele foi um grande participante da música na Igreja Central do Rio de Janeiro durante vários anos. E tivemos muitas experiências juntos, ele me animou muito, ele tocando, eu cantando. Martinho, tem aqui uma música para você cantar, olha que bacana. Então, foi muito interessante esse relacionamento que durou muitos e muitos anos.
Ele tem uma trajetória aí que vem se formando, né, de ser letrista, de fazer parcerias. E nós nos casamos, ele parou um pouquinho com a música, a gente se dedicou mais ao trabalho, ele ficou mais com a família. Mas quando foi em 2009, 2010, por incentivo do pastor Muniz, né, que quase que pinçou ele assim a laço mesmo, eles começaram um projeto o Advent na época. Inicialmente o Mário ele foi para cuidar da música desse projeto, né? Quem pregava era o pastor Muniz, mas logo em seguida o pastor chamou ele para pregar e aí ele foi, pregou e ele gostou. Então começou o ministério do Mário, né? Da pregação sobre a graça. A vida do Mário Jorge, com relação à música, transcende a Igreja Central do Rio de Janeiro. Mário Jorge é autor de muitos hinos, de muitas músicas, algumas em parceria com grandes autores da Igreja Adventista. Hoje nós temos hinos do Mário Jorge no Novo Inário Adventista. E a Igreja Central do Rio, doxologias compostas por ele, que nós cantamos até hoje. E o Mário Jorge também se transformou num grande pregador. E o tema que ele adora pregar é sobre a graça. Todo ano, todo mês de outubro, ele vem à Igreja Central, porque hoje ele mora em São Paulo, para falar sobre a graça. Isso a pedido dos membros, que é um tema muito inspirador, na verdade. Esse é o Mário Jorge que nós conhecemos e continua se dedicando à música na igreja, para todo o Brasil e também como um grande mensageiro. Em abril de 2021, Mário Jorge sofreu um acidente vascular arterial, o que lesionou irreversivelmente o nervo óptico. Porém, isso não o limitou. Prosseguiu com o ministério e transformou a dor em um louvor em forma de poema, escrito e cantado assim. Seja no todo ou em parte, Senhor, restaura minha visão. Eu quero muito aqui louvar-te, falar da graça e salvação. E o que mais me deixa constrangido com o Mário é que, apesar dos grandes desafios que ele enfrenta, de todas as ordens, ele é uma pessoa temente a Deus, não duvida do amor de Deus, tem uma coragem incrível e a fragilidade, às vezes, da pessoa ou a fragilidade do momento que ele está enfrentando, ele é uma pessoa extremamente forte e corajosa. Então isso me inspira muito, porque a certeza que ele tem da graça de Deus, a certeza que ele tem do apoio, da inspiração do Espírito Santo, é muito evidente nas coisas que ele fala. E ele é um exímio estudante da Bíblia. Eu acho importante destacar porque o Mário é uma pessoa que tem colocado todos esses dons a serviço da pregação sobre a graça de Cristo Jesus. E como esta graça tem alcançado o ser humano. Nas músicas que ele compôs, nas letras que ele escreveu, também nas pregações que ele faz, esta é uma nota tônica, esta é uma ênfase que o Mário Jorge dá. É lógico que isso não significa que outros assuntos não sejam importantes, mas esta é a essência do Evangelho. Este é o ponto central do plano da salvação. E eu creio que alguém que tem destacado ou dedicado a sua vida, seja na área da música, seja na área da pregação, a dar esta ênfase, é muito importante. Porque realmente a salvação vem por conhecermos a Cristo Jesus. E o Mário tem mostrado na sua vida prática que ele conhece a Cristo Jesus e é esse Cristo que ele apresenta nas suas letras e nas suas pregações. Mário Jorge, para mim, é uma referência de amizade com Deus. O Mário, ultimamente, fisicamente, tem tido muitas provas e ele não desanima. Então, isso para mim é uma força muito grande. A fé que ele tem em Deus é uma coisa que realmente me constrange e eu fico muito feliz de ter esse relacionamento com ele. O Mário Jorge, para mim, é um grande amigo.
um amigão. Além do conteúdo que ele tem, mas sempre numa conversa, ele sempre dá um conselho, fala alguma coisa que é inspirador e edificante para nós, para mim. Mário é esposo, é pai, é pregador, é músico, é inspiração. É isso que é o Mário. Que exemplo de vida e testemunho. Obrigada, Mário. Que Deus continue te usando sempre. Agora ficaremos sabendo das ações dos empreendedores adventistas pelo Brasil. É com você, André Aurel. Olá, Bárbara. Eu gosto muito de mostrar para você e para todos os nossos amigos que nos acompanham todas as semanas o que vem acontecendo por meio dos projetos apoiados pela fé no Brasil e ao redor do mundo. No Rio Grande do Sul, a Fazenda Revive atua na recuperação de dependentes químicos do álcool, fumo e outros tipos de drogas lícitas ou ilícitas, sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar. O tratamento na fazenda, em meio à natureza, é considerado o melhor método e estabelece um programa que conta com uma dieta saudável e orientações para um estilo de vida benéfico à saúde. Os residentes participam de várias atividades, como, por exemplo, laborterapia e panificação. Para saber mais sobre a Fazenda Revive, acesse fazendarevive.com.br. Há 31 anos, a fé tem apoiado projetos, ministérios e iniciativas de pessoas comuns como eu e você em todo o Brasil e também no mundo. Se você tem o desejo de fazer parte da nossa federação, se tornando um associado da fé e contribuindo com a nossa missão, acesse o nosso site feadventistas.org.br. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, conectando pessoas, trabalhando por comunidades e transformando vidas. Vamos dar uma pequena pausa e na volta, Sérgio Azevedo conversa com Mário Jorge Lima. Fica conosco, eu volto já. Eu não posso deixar te apresentar uma outra surpresa na área musical, que tenho certeza que você vai gostar, que é um grande amigo seu. No entanto, eu escolhi acreditar. O amor ao nosso Deus é o mandamento principal. Olá, telespectadora, telespectador, um prazer, um privilégio ter você aqui conosco. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial, meu amigo de longa data. Verdade. Faz um trabalho maravilhoso. A gente viu na primeira parte do programa um pouco do que você faz e agora a gente tem o prazer e o privilégio de conhecer um pouco de você, que é autodidata, é palestrante, é músico, trabalha com análise de sistemas, TI, autodidata, sabe muito da teologia da fé, da teologia da graça, da salvação, faz um trabalho fantástico nas igrejas, é um ser humano incrível, uma família maravilhosa e que dá a graça de estar aqui com a gente hoje. Mário Jorge Lima, é um prazer recebê-lo aqui no Fé em Ação. Prazer é meu, privilégio estar aqui com vocês. Mário, vamos começar pela música. Você foi conhecido no meio adventista pela música. Você fez e continua fazendo canções maravilhosas, inspiradoras. E você tem um olhar da música muito diferente. Você, inclusive, faz palestras muito interessantes sobre as músicas, né? Não apenas as que você compõe, mas também as do inário, das pessoas. Fala um pouco como é que você entrou nesse ramo, nessa veia musical. Isso aí foi uma daquelas coisas que Deus colocou na minha frente e me capacitou a fazer, né? Mesmo eu não tendo
uma formação acadêmica musical. Vamos falar um pouquinho também da sua área teológica. Por que você se interessou em estudar tanto assuntos como, por exemplo, a graça? E você, é interessante, você faz semana de oração, você escreve, mas você faz um trabalho, um ministério, como empreendedor, inclusive, voluntário, para os pastores. Você prega para pastor e você não fez teologia. Como é que é isso? É interessante. Eu vim de uma igreja, antes de ser adventista, até os meus 15 anos, eu fui da igreja adventista da Reforma. São irmãos nossos que têm os mesmos princípios que nós temos, né? Com uma certa ênfase na questão da obediência, da lei de Deus. Então, eu costumo dizer que na igreja da Reforma eu fui apresentado à santa lei de Deus. Compreendi toda a grandeza, importância e necessidade da lei de Deus na vida do ser humano. Quando me tornei adventista, aos 15 anos, me lembro do primeiro sermão que eu ouvi sobre a graça de Deus, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Você deve ter conhecido o pastor Carlos Nunes Vieira. Né? Apareceu, ele era pastor da igreja de Botafogo, Zona Sul, apareceu lá na Zona Norte, um sábado de manhã, e fez um sermão. Olha, isso foi em 1966. Olha quanto tempo tem. Primeiro sermão que eu ouvi sobre a graça de Deus. Me lembro até do título dele. E eu fiquei tão fascinado com esse tema. Fiquei maravilhado, porque ali eu estava sendo apresentado a graça que eu não conhecia. Sim. Conhecia a lei e de maneira bastante severa, né? E agora eu estava sendo apresentado a graça de Deus e aprendi que a graça não apenas é um presente do céu, mas a graça é o próprio Deus. Tão importante essa doutrina e que você leva para as igrejas e para os pastores, que temos uma surpresa para você. Um pastor quer te mandar um recado. Vamos ver na tela? Vamos lá. Olá, irmão Mário. Aqui é o pastor Igor. E para mim é um grande privilégio poder participar desse momento e falar um pouquinho a respeito da nossa experiência. Como não falar do seu ministério como um pregador da graça? E eu gostaria de dizer que o Senhor é uma inspiração para mim como pastor. Pela sua disposição de ir onde Deus te chama para ir. Mas além disso, eu gostaria de destacar algo que me tocou de uma maneira profunda, que foi logo quando vivenciamos, juntamente contigo, um dos últimos acontecimentos com relação à sua visão, a maneira como o Senhor encarou isso, crendo que através disso Deus tem um propósito. Eu não vi em qualquer momento dúvida, desespero. Eu não vi o Senhor questionar a Deus, mas eu vi o Senhor aceitando tudo isso como uma condição, como uma condução divina sobre a sua vida e entendendo que Deus tinha um propósito e que Deus continuaria usando-o de igual maneira. Deus te abençoe, meu amigo, e que o Senhor continue sendo essa inspiração para todos nós. Um abraço e até mais. Que bela... Amém. É o meu pastor. É uma pessoa por quem eu tenho muita admiração e carinho. Eu estou vendo que você trouxe aí uma lupa. É verdade. Ele falou aqui... Está me escondendo aqui. Está escondendo. Poxa, você tem um problema de visão muito sério. É verdade. E você continua viajando, continua se propondo a ir não só em lugares mais diversos do Brasil, fora do Brasil. Sei que você tem viagens internacionais marcadas em breve para pregar a palavra, mas você tem uma dificuldade enorme em ler. É verdade. Precisa usar a lupa e está perdendo a visão e talvez fique cego. E você encara isso numa boa. Como é possível? Eu vejo tudo enfumaçado, como se fosse uma grande foto fora de foco. Hoje o que eu leio é no computador, que aí você aumenta os caracteres e com a ajuda dessas lupas. Eu tenho 5 lupas dessas, né? Que aí eu aumento um pouquinho e mesmo assim eu vejo sem nitidez. Aí você pergunta, como é que você prega? Eu pregava antes, eu usava um iPad normal, botava ali o roteiro do meu sermão, os textos bíblicos, e aquilo ali me orientava e eu então pregava. Não posso mais fazer isso. Então, uma outra bênção de Deus. Alguns amigos se juntaram e me deram um notebook. No notebook, uma tela bem maior do que o iPad, então eu coloco os caracteres em tamanho grande, para você ter uma ideia. No iPad eu usava fonte de tamanho 11, 12. No notebook eu uso 75. Nossa.
E ainda assim vejo fora de foco. Em nenhum momento eu pedi a Deus um milagre. Nunca pedi um milagre a Deus. Porque essa questão do milagre, inclusive numa das minhas séries eu discuto esse assunto do milagre e do sofrimento, não é? Essa questão do milagre, a gente nunca sabe se o milagre é plano de Deus. Então o que eu sempre pedi a Deus foi o seguinte: conformação, resignação, adaptação a essa nova situação. E Deus foi tão misericordioso que ainda me preservou aí 20%, com o qual eu continuo viajando, continuo pregando. É uma benção. Eu não posso deixar de te apresentar uma outra surpresa na área musical, que tenho certeza que você vai gostar, que é um grande amigo seu. Vamos ver juntos? Vamos lá. Mário Jorge Lima é um dos grandes artistas, poetas e compositores da Igreja Adventista. Na minha experiência com o Mário, algumas delas, né? Aqui para vocês. No entanto, eu escolhi acreditar. O amor ao nosso Deus é o mandamento principal. O amor entre as pessoas torna o amor de Deus real, justificado por meio da fé. Essas são apenas algumas, né? Compor o musical Herói da Fé junto com o Mário foi uma das experiências mais ricas no sentido espiritual na minha vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe fortemente a sua família, que Deus dê todas as condições para que você consiga cada vez mais ser esse servo fiel nas mãos do grande mestre que é o nosso Senhor Jesus. Um forte abraço. Gostou da homenagem do Lineu? O Lineu, como eu costumo dizer, é um dos gênios da raça. É um dos vasos escolhidos por Deus, que Deus colocou no meu caminho e me ajudou a produzir tanta coisa útil para a igreja. Mas a gente tem mais uma homenagem para você de um amigo que você gosta muito. Eu queria que já entrasse aqui o Edelcio Ludovici. Ele é empresário, ele também é líder da fé, conselheiro da fé, faz parte do Conselho Consultivo e quero deixar uma lembrança desse momento aqui, da sua participação no Fé em Ação. Mário, pelo seu trabalho, tanto na área da música, como evangelista voluntário, né, que é um empreendedor de fé, nós temos a te entregar esse certificado, vou apresentar aqui para a Câmara, Gente de Fé. Ele representa a homenagem da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Muito obrigado. E quero também passar para você o bottom do programa Fé em Ação. Muito obrigado, Edelcio. Edelcio, que ninguém nos ouça, é meu amigo há quase meio século. Tá bem. Um grande líder da igreja, empreendedor, gente... Sérgio, eu vi o Mário aprender a tocar piano. Legal. Então, por favor, se assente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente pede a Deus, Mário, que você ainda tenha visão suficiente para continuar levando a palavra, muitas pessoas ao batismo, que você continue compondo, levando a mensagem, porque é esse o nosso objetivo aqui na Terra, levar a mensagem às pessoas com um senso de missão. E em nome da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Foi uma grande alegria. Você, telespectador, não saia daí, a gente vai fechar o programa daqui a pouquinho. Lembrando que na próxima semana teremos um novo convidado especial. Até lá, obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima semana. Gostou da história de vida do Mário Jorge? Você pode assistir novamente e agora. É só ir no canal do YouTube do Fé em Ação. Aproveite também para curtir e comentar. Nos conte o que você achou do programa de hoje. Interaja conosco no Instagram, @fé_adventistas. A gente se vê na próxima semana. Até lá!